A paz do Senhor, meus amados irmãos, uma boa tarde a todos que nos acompanham por esse canal. Hoje, mais uma vez, com a palavra que alimenta. E nós iniciamos, no último estudo, uma série de estudos sobre a Páscoa. Como falei, nós, no dia 14 de abril, o Ministério de Pinheiros está celebrando a Páscoa do Senhor. Falei sobre a origem da Páscoa, quando Deus chama Moisés lá no deserto. Entre a 9ª e a 10ª praga, Deus determina e dá todas as instruções para Moisés para que ele celebrasse a Páscoa. E Deus, então, orienta ao seu servo e diz para ele que ela deveria ser celebrada no primeiro mês, aquele que seria o primeiro mês mais importante no calendário dos hebreus, e seria o mês de Abib. Segundo, ele diz dia que seria celebrada. O dia 14 do primeiro mês, no 14º dia, deveriam celebrar a Páscoa. E também ele diz, lá no capítulo 13, de quando em quando deveria ser celebrado. E ele diz de ano em ano. Então, de ano em ano, no dia 14 do primeiro mês do calendário, mês de Abib, seria celebrada a Páscoa. E então, falei também que para aqueles que não puderem, estiverem impedidos de celebrar no dia 14 de abril, 30 dias depois o Senhor abriria uma nova oportunidade para os que tivessem impedidos e não queriam celebrar. Só os que tivessem impedidos. Então, 30 dias depois, Deus vai e permite que seja celebrada a mesma Páscoa. Seria a mesma, só que 30 dias depois. O símbolo, o propósito da Páscoa não mudou, não mudaria, mas o Senhor disse 30 dias depois. E agora eu quero continuar com esse estudo com você, lendo o que está aqui no capítulo 12, a partir do versículo 25, e diz assim, presta atenção: E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então, quando Deus dá essa ordenança a Moisés, ele também faz uma recomendação. Ele diz assim, quando seus filhos perguntarem para vocês, que culto é esse? Está falando da Páscoa? Vocês vão ter que saber o que dizer para eles. E vão explicar para eles o que é esta celebração. Vocês vão dizer, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, queridos, nós temos que saber o que fazemos e por que fazemos. Páscoa não é coelhinho, não é ovo de chocolate. Páscoa é algo tremendamente importante. É a maior e mais importante celebração dos cristãos e também dos judeus. E isso nós fazemos com entendimento e temos que saber por que fazemos. E aqui o Senhor está dando orientação. Você tem que saber o que faz. Por isso, dessa nossa série de estudos, para que a gente saiba o que estaremos fazendo, o que estaremos celebrando naquele dia 14. Então, a primeira recomendação de Deus para aquela celebração, ele diz assim, peguem um cordeiro, aquele novinho, o primogênito dos cordeiros daquela cria, e você vai sacrificá-lo. Pegue-o no 10º dia, leva para sua casa, e você no 14º dia irá sacrificá-lo no final da tarde. Então vejam, aqui já tem um detalhe muito importante. Quando você pega um cordeiro e leva para sua casa, e durante 4 dias, cuidando dele, dando de comer, dando de beber, tratando das feridas, passando óleo, tudo isso que você está fazendo, você está preparando para aquela Páscoa. E então, ao mesmo tempo, nós vamos criando um amor por aquele animal.
Quem já teve ou tem animal sabe o que eu estou falando. E esse era o propósito de Deus, criar um amor por aquele animal. E no 14º dia ele deveria ser sacrificado, deveria ser morto. E quando sacrificavam, eles degolavam aquele cordeiro e o sangue era derramado. E aquele sangue o Senhor dá então a segunda ordem. Ele diz: vocês pegarão esse sangue e espargirão, passarão esse sangue nos umbrais da porta, no batente da porta da entrada da sua casa. Cada um vai fazer isso. Cada um vai pegar um cordeiro. Cada um vai matar esse cordeiro, pegar esse sangue e vai passar nos umbrais da porta. Qual é o propósito disso? O anjo da morte iria passar à meia-noite e iria matar todos os primogênitos dos egípcios, para que os primogênitos dos hebreus não fossem mortos. Eles deveriam passar esse sangue no umbral da porta. Quando o anjo passasse e visse o sangue na porta dos hebreus, o anjo passaria por sobre as casas. Daí vem o nome Pessa, passagem, passar por cima, passar sobre as casas. Então vejam que Deus está ensinando Moisés para que ele pudesse orientar o povo como deveria ser celebrada a Páscoa e dando todos os ingredientes e motivos para cada detalhe que teria sido feito. Isso o que tem a ver conosco hoje? Veja bem, meus irmãos. O Senhor manda pegar o sangue e passar no umbral da porta para que o anjo da morte passasse e não morresse nenhum dos primogênitos dos hebreus. O que significa? Aquele cordeiro que era sacrificado, primogênito dos cordeiros, ou sem mancha, sem nenhum defeito, ele tomaria o lugar do primogênito dos hebreus. E ali então ele seria sacrificado e não os filhos dos hebreus. Mas no Egito, todos os primogênitos foram mortos. E aí então Deus está dando a orientação para que Moisés celebrasse aquela Páscoa. Então vejam, aquela figura que Deus estava mostrando para Moisés, levando para o povo, o Senhor já estava olhando lá na frente do plano que ele tinha da salvação para toda a humanidade. Então, ele saberia que, muito tempo depois, ele enviaria o seu filho para morrer no nosso lugar. E lá, no livro de João, no capítulo 1, no versículo 29, João Batista faz uma declaração. E quando perguntam para ele sobre Jesus, ele fala que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele vê Jesus passar, ele olha para os seus discípulos e diz: olha aí, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi naquela cruz, derramou o seu sangue para nos libertar, para nos salvar. E este sangue hoje está sobre nós. E nós fomos livres da morte espiritual pelo sangue de Jesus. Então voltamos lá ao passado. Aquele sangue era colocado nos umbrais, o anjo passou e os primogênitos dos hebreus permaneceram salvos e livres de todo o mal. O propósito de Deus era esse, queridos, que aquele povo entendesse que precisaria de aquele cordeiro ser sacrificado no lugar dos filhos primogênitos dos hebreus. E isso foi feito, isso foi cumprido. E lá no Novo Testamento, quando Jesus vem, ele vem e celebra também essa Páscoa. Junto ali com seus discípulos, ele se assenta à mesa e celebra a Páscoa do Senhor. Então, guardem isso no seu coração. O propósito de Deus era que houvesse
o sangue derramado. A própria palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. E era preciso que fosse derramado aquele sangue, passado nos umbrais, para que o anjo passasse e não causasse nenhum dano aos primogênitos dos hebreus. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais dos detalhes dessa Páscoa e de Jesus, o nosso Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a nossa Páscoa.